Falta menos de uma semana para que finalmente o Snyder Cut faça o seu pouso entre nós meros mortais. Essa lenda urbana, esse santo graal do cinema de super-heróis vai finalmente ver a luz do dia após tantas lendas dizendo que ele não existia ou que ele era inassistível. Finalmente ele vai estrear no HBO Max no próximo dia 18. Mas a pergunta que não quer calar é: vai ser bom? No vídeo de hoje eu vou contar a vocês todas as minhas expectativas para o Snyder Cut, tanto positivas, quanto neutras, quanto negativas, e a gente vai chegar aqui à conclusão do que eu espero acerca desse filme. E também vou começar esse vídeo respondendo a uma pergunta que muitas pessoas na internet ainda se fazem, e algumas dessas pessoas aí bem desinformadas, pra falar a verdade. Por que diabos eu odeio o Zack Snyder? Quer saber a resposta para essa pergunta? Então assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Antes de qualquer coisa, vamos deixar algumas coisas bem claras nesse vídeo. Eu não odeio o Zack Snyder, eu nunca ataquei o Zack Snyder pessoalmente. O meu único problema com ele é a sua autoindulgência com relação à sua obra, que, vamos combinar, nem é tão visionária quanto a maioria das pessoas costumava falar no passado. Que outro diretor você conhece que faz lives assistindo aos próprios filmes e comentando a suposta genialidade por trás de cada frame que ele executou? O meu único problema com ele é esse: eu não consigo gostar dos filmes dele. 300 é um filme que consegue ser mais fascista do que o material original, e olha que a gente tá falando de uma coisa escrita pelo Frank Miller. Watchmen é um filme que tenta fazer Ctrl+C, Ctrl+V das páginas dos quadrinhos, mas se esquece de toda a noção de sátira e crítica social por trás da obra, e ainda por cima tenta glamourizar e transformar em herói o personagem do Rorschach, que nem o Alan Moore quer que você goste desse cara. Sucker Punch é um filme tão machista que chega a dar medo. O Homem de Aço é a melhor tentativa que eu já vi de adaptar Dragon Ball pros cinemas. Batman vs Superman é um filme tão inchado e com uma direção tão genérica que não conseguiu dar resultado nenhum. Liga da Justiça, nem deixaram o cara fazer. Então o meu único problema com o Zack Snyder é esse: é a autoindulgência dele com relação às suas obras, que não são visionárias, como a galera fala, pelo menos não na minha opinião, e também o comportamento dos fãs dele, que é muito inflamado por essa postura dele de ficar sempre punhetando as próprias obras, sabe? E os fãs têm esse tratamento especial com o Zack Snyder que eu nunca consegui entender realmente por que acontece. Alguns fãs simplesmente transformaram o Zack Snyder na figura messiânica do nerd dentro de Hollywood. Eles chamam o cara de Snyder Deus, passam um pano absurdo para todos os erros cometidos na filmografia dele e reduzem todo mundo que não consegue, como eu, gostar das obras dele a Marvete, burro e você não entendeu esse filme porque ele é grande demais para mentes pequenas. E por causa de comportamentos como esse, eu pessoalmente acho completamente justificado que algumas pessoas acabem criando um certo ranço do Zack Snyder e das suas obras e acabassem sendo contrárias a projetos como, por exemplo, o Snyder Cut. Essa história do Snyder Cut eu nunca achei que fosse uma boa ideia, eu nunca concordei que devesse sair ou que precisasse sair. Isso, claro, no passado. Hoje em dia eu penso diferente e vou explicar a vocês porquê, mas fato é que não é a primeira vez que a gente tá vendo uma história onde o estúdio interferiu nas ideias de um diretor ou que modificou uma ideia que um diretor queria muito colocar em prática, mas você nunca viu ninguém pedindo White Cut do Homem-Formiga, nunca viu ninguém pedindo Trank Cut do Quarteto Fantástico ou Raimi Cut do Homem-Aranha 3. Então por que com o Zack Snyder tem que ser diferente? Bom, existem dois motivos do porquê isso é diferente com o Zack Snyder, independente da opinião dos fãs dele, que devem ser levados em consideração. O primeiro deles foi a triste morte da filha dele, a Autumn Snyder, que cometeu suicídio durante a produção e a realização do filme da Liga da Justiça. Que não tem nem o que dizer, gente, foi uma fatalidade, foi uma coisa muito triste. Perder um filho, perder um parente para um motivo tão triste quanto o suicídio é uma coisa que nem todo mundo consegue lidar, e realmente deve ter sido horrível pro Zack Snyder passar por tudo isso no meio de um projeto que provavelmente era o filme da vida dele. E claro, o motivo mais importante que a gente tem que falar aqui: a pandemia do Covid-19. Eu sempre falo isso na internet e acabo sendo tirado de louco, mas eu sempre vou repetir: se não fosse pela pandemia do Covid-19, nós nunca estaríamos vendo o Snyder Cut. Sabe por quê, gente? Porque o cinema tá em crise, o entretenimento tá em crise, não tem material, não dá pra gravar filmes novos. Filmes novos estão tendo trabalho de sair no cinema porque não tem público pagante pra ver. As pessoas estão com medo de ir ao cinema. Então por isso, qualquer projeto que pudesse dar um retorno maior do que se espera dentro da Warner, seja por streaming
ou até pro próprio cinema, tá recebendo aval positivo, e o Zack Snyder tinha o sonho de botar esse filme na rua. E foi justamente por isso que ele acabou recebendo um orçamento que chegou a 70 milhões de dólares, o que pra Hollywood significa dinheiro de pinga, para refazer a pós-produção desse filme. E finalmente, no próximo dia 18, a gente vai poder ver esse filme em streaming, num esquema de aluguel, com várias empresas, até a própria Google Play Filmes vai exibir o filme aí se você pagar a taxa de aluguel, obviamente. E eu preciso dizer, eu tinha essa visão sobre o Snyder Cut, eu achava que não ia dar em nada, eu achava que é um filme que não precisava sair, né, um DLC de um filme, pra que isso? A gente tá falando de uma correção de um filme que vai sair de novo, um filme saindo de novo. Mas vamos analisar direito? Quem sabe, talvez, o Zack Snyder consiga, com seu Snyder Cut, abrir um precedente no cinema para que a gente possa discutir mais uma vez até onde pode ir a liberdade de um diretor dentro de um projeto e até onde o estúdio pode interferir de forma ética a não podar o trabalho do cara. Fenômeno esse que a gente não via parecido desde os anos 80 com Ridley Scott e seu Final Cut do Blade Runner. Pode ser que a gente esteja vendo um fenômeno em que o Snyder Cut é o núcleo desse fenômeno, que vai gerar toda uma discussão sobre o poder do fã, né? Porque esse filme só saiu porque os fãs pediram muito nas redes sociais e fizeram pressão por 2 anos para que ele saísse, e também sobre a interferência dos estúdios em projetos autorais de diretores. A gente tá falando aqui de um filme que teve 300 milhões de dólares do orçamento, e por mais que tenha havido aí várias notícias dizendo que o Zack Snyder filmou material demais, filmou coisa pelas costas do estúdio, que tinha um produtor ali vigiando o Zack Snyder, nada disso é considerado antiético, sabe? Estúdios têm produtores fiscalizando. Os produtores são os caras que põem dinheiro na parada, então obviamente que eles vão estar fiscalizando, ainda mais se falando do Zack Snyder, que por mais que fosse um diretor respeitado na época, tinha vindo de um fracasso, né, do Batman vs Superman, que o estúdio bancou, fez a versão estendida, botou lá o nome do cara, falou vamos fazer, comprou o projeto e infelizmente não foi da forma que eles queriam. Mas também, infelizmente, o controle do estúdio e toda a história com relação à contratação do Joss Whedon e os comportamentos do Jeff Jones e do Walter Amada com relação a reescrever esse filme, a mutilar a visão do Zack Snyder na frente dele, depois da perda da filha dele, são uma grande sacanagem. E a gente tem que falar sobre isso, independente de não gostar do trabalho do cara. Eu não gosto. Eu mostrei aqui pra vocês, falei dos meus pontos com relação a cada um dos filmes dele, mas não tem como eu falar contra o Snyder Cut sabendo de tudo isso. Então, quer saber? Que venha o Snyder Cut, que venha mesmo, que venha trazer essas discussões, que venha consertar os erros do filme de 2017, que venha mostrar pra gente que não importa quem tente colocar o seu projeto pra baixo, se você lutar, se você seguir em frente e tiver apoio de fãs e de pessoas que gostam de você, você vai conseguir colocar o seu trabalho na rua. Mas a pergunta que fica é, vai ser bom? Vai ser melhor do que o que a gente viu no Liga de 2017? E é aí que uma controvérsia gigante surge. Na minha mais do que humilde opinião de admirador, nunca me coloquei na posição de crítico, mas de admirador desse universo de filmes de super-herói e de cinema no geral, conhecendo a filmografia do Zack Snyder como eu conheço, eu não consigo criar expectativas positivas para esse filme. Visto tudo que eu já vi com relação ao que o Zack Snyder consegue fazer, ele é um ótimo diretor para criar ambientação e visuais, mas ele é um péssimo contador de histórias e um péssimo interpretador de texto. Ele não consegue entender a essência base dos super-heróis e ele só quer colocar os heróis em crise. Ele quer desconstruir os heróis que nem foram construídos direito ainda. Tô falando do Superman, do Batman. E eu nem tô falando no sentido positivo, não. Eu tô falando de heróis em crise. Ele criou heróis que antes mesmo de serem estabelecidos já estavam em crise e isso nunca vai funcionar direito na minha cabeça. E é bem por isso que eu não consigo ter expectativas positivas com relação ao Snyder Cut. O Superman falho ainda vai estar lá, o Batman fascista ainda vai estar lá, o Aquaman que não tinha papel no filme de 2017 provavelmente não vai ter papel direito nesse filme, vai continuar lá. A única coisa que realmente tá me dando real hype pra esse filme é como eles vão usar o Flash e o Cyborg. Nem o Darkseid, que promete ser o vilãozão desse filme, que promete ser a maior adição que o Snyder Cut vai trazer, me enche de hype quanto esses outros dois personagens me enchem, sabe? A história do Cyborg, a história do Ray Fisher como Cyborg é uma coisa que me dá nojo, sabe? Tudo que o Jeff Jones e o Joss Whedon fizeram com esse cara, sabe? Cortaram ele do filme, transformaram ele num personagem parasitante nessa história e eu quero ver como o Snyder imaginou o Cyborg
inicialmente. Mas é basicamente isso, sabe? Eu tô preparado pra ver todos os erros do Zack Snyder, tô preparado pra ver a criatividade sempre decadente dele quando se fala em direção, porque o Homem de Aço ainda tinha boa parte da identidade dele, e se você for ver Watchmen, Sucker Punch, 300, tudo aquilo realmente respirava Zack Snyder, mas Batman vs Superman parecia que tinha sido gravado, editado e filmado e dirigido por um diretor genérico, sabe? E eu tô com medo de ver isso de novo em Liga da Justiça, apesar da gente ter visto aí já algumas cenas que o Snyder usou no próprio filme de 2017. Estou com medo que o Snyder Cut seja só mais um filme genérico que vai levar o nome do Zack Snyder até no seu título, né? Porque o nome do filme é Zack Snyder's Justice League, querendo ou não. Mas obviamente que eu vou assistir ao filme de forma legítima e de peito aberto para ver o melhor dos cenários. Talvez você vendo esse vídeo comece a achar e comece a comentar embaixo de que eu tô já preparado para odiar o filme, e não é dessa forma, porque eu cresci com esses heróis, tanto quanto você que tá assistindo também cresceu. Eu cresci com o Superman e o Batman, com o desenho da Liga da Justiça, com as séries de super-heróis que passavam no Bom Dia e Companhia, na TV Globinho e etc. Eu cresci com esses heróis tanto quanto você, e eu acho que eles merecem sim um filme épico para retratá-los, mas infelizmente não foi o que a gente viu no Liga de 2017, e eu não tenho muita certeza se é o que a gente vai ver no Snyder Cut. Mas sim, estou aberto, estou querendo ver o melhor dos filmes, estou querendo ver o melhor dos cenários, e estou querendo ver o que realmente o Zack Snyder queria fazer com esses personagens no seu filme, com a sua visão e o mais próximo possível do que ele imaginou inicialmente. Eu tô pronto para ver o Snyder Cut, apesar de achar que eu não vou achar o melhor filme de todos os tempos. E também não precisa, né? Quem foi que deu esse filme, no final das contas, a responsabilidade de ser o melhor filme de todos os tempos? O problema é que ele pode muito bem ser melhor que o Liga de 2017. Agora, entre ser melhor que o Liga de 2017 e ser um bom filme, há um longo caminho pela frente. Então que venha o Snyder Cut e, por favor, prove que eu estou errado. E é isso, galera, esse foi mais um vídeo da Toca do Nerd. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo e aperta também no sininho para receber as notificações do canal no seu celular a cada upload. Eu deixei no decorrer do vídeo o QR Code do Pix do meu PicPay, para que, se você quiser fazer uma doação de qualquer valor aqui pro canal para me ajudar a manter esse projeto de pé, faça, por favor. É só apontar a câmera do seu aplicativo de banco pro QR Code e fazer uma doação de absolutamente qualquer valor. Você pode doar 5 centavos, você já vai estar ajudando o canal. Não saia da página desse vídeo também sem deixar o seu comentário e deixar um like nesse vídeo para mostrar que você tá gostando e que você apoia o conteúdo. E antes de você ir embora, escolhe um dos vídeos que tá aparecendo aí em cima para você, sempre temas parecidos com o que você acabou de assistir. Fica um pouco mais comigo, conhece um pouco mais do conteúdo e, claro, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o canal. É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!